A gente vai voltar a falar de uma decisão de hoje da Suprema Corte dos Estados Unidos, que agora há pouquinho entendeu que Donald Trump tem imunidade limitada no caso em que é acusado de tentar reverter as eleições de 2020 e incentivar a invasão do Capitólio. Vamos falar sobre esse assunto agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde, sempre muito bem-vindo. Obrigada por participar dessa conversa aqui no Bastidores CNN. Professor, como é que essa decisão da Suprema Corte, na sua avaliação, impacta, logo de saída, as eleições presidenciais deste ano diante do favoritismo de Donald Trump, pelo menos um posicionamento a gente está vendo, né, de como favorito desde o último debate, e uma certa fragilidade sob fogo amigo, inclusive, do seu adversário, o presidente Joe Biden? Bom, essa é a pergunta, né? Como é que atinge, né? Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe, boa tarde a todos que nos escutam, né? Olha, é curiosa a decisão, né? Primeiro nós temos que ver que é uma decisão da Suprema Corte que tem maioria conservadora 6-3, que aliás apareceu inteira na decisão. Agora, como é que atinge? Ela não atinge pelo que ela decide, ela atinge pelo que ela posterga. Ela atinge porque, na prática, com toda a discussão sobre a zona cinzenta estabelecida, depois nós vamos explicar melhor isso, a zona cinzenta estabelecida sobre o que é ato oficial e o que não é ato oficial, vai atrasar todo o julgamento. Era tudo isso que a defesa de Trump mais queria. Esse é o ponto. Se nós não entendermos assim, nós não vamos compreender a importância dessa decisão. E neste momento, a importância dessa decisão diz o seguinte para a juíza de Washington, a Schuster, né? Agora cabe a você definir o que é ato oficial e o que não é ato oficial para seguir na campanha. Quando a juíza define, cabe recurso. Em outras palavras, Tainá, ficou tudo para bem depois de novembro, de 5 de novembro. Essa é a importância dessa decisão, porque a decisão podia, se a Corte Suprema avocasse para ela e dissesse isto é ato oficial, isto não é ato oficial, era assunto terminado, o julgamento começava. Não foi isso que ela fez. Então, quando nós entendemos nesse processo, nós entendemos a relevância dela ter feito essa decisão para deixar, principalmente, os atos de 6 de janeiro, de toda aquela situação em que Trump está sendo acusado pelo conselheiro especial de atos de insurreição como um ato não oficial. A conversa de Trump também com Mike Pence, o vice-presidente, sobre o que não reconheça a vitória de Biden, também cai nessa zona cinzenta, sem contar que isso tem repercussão geral e, portanto, vai alcançar também o julgamento da Geórgia, lá atrás, o ato na Geórgia lá atrás, em que Trump pediu a um procurador eleitoral da Geórgia, abre aspas, me arrume 11.800 votos para eu resolver esse problema. Isso também ficou porque as conversas com autoridades, está na decisão, conversa com autoridades estaduais são atos podem ser entendidas como atos não oficiais. Em outras palavras, Trump ganhou pela postergação. E, professor, a gente está vendo um cenário de postergação, como o senhor explicou. Caso ele seja eleito presidente dos Estados Unidos, esses casos continuam. De que maneira Trump pode interferir nesses casos como presidente dos Estados Unidos? A gente estava vendo uma análise do Américo Martins dizendo que ele pode se dar, inclusive, inocência em todo esse processo e não ser condenado. Sim. Vamos imaginar, né, que a juíza... exatamente isso, Uribe. Vamos imaginar que a juíza decida que... Porque, na verdade, a maioria das imputações criminais contra Trump, quando ele se chegar ao Salão Oval, chegar a sentar lá, sentou na cadeira, tudo isso fica postergado para depois que ele cumprir o mandato. Isso não quer dizer que anulou o julgamento, fica para depois. Porém,
o juiz pode decidir fazer o julgamento para cumprir a decisão depois. Aí é que entra o que você falou. Vamos imaginar que a juíza de Washington, a Schuster, faça o julgamento, condene Trump. É nessa situação que nós vamos abrir um segundo novo processo, que será absolutamente inédito na história americana. Isso nunca aconteceu, né? Que o presidente se dê um auto-perdão. Aconteceu com o Nixon. Não foi assim. Com o Nixon, ele renunciou antes. Então, nessa condição, não o atingiu. E quem perdoou Nixon foi Johnson, que é um outro processo. O Gerald Ford, que foi um outro processo. Aí ele estava perdoando uma terceira pessoa, não um auto-perdão. Vai abrir, sim, uma questão bastante curiosa se a juíza fizer esse julgamento durante o período em que ele estiver, se ganhar a eleição, em que estiver na Casa Branca. O processo, de alguma forma, será muito mais compreensivo de ser deixado para depois, daqui a 4 anos, quando terminar o mandato. Professor, eu queria uma avaliação, se é que a gente já pode apontar, né, de acordo com o que está sendo tratado publicamente, tem como a gente dizer, quem vai decidir é a Corte Inferior, claro, né, a juíza indicada por Washington, mas já tem como a gente ter um norte do que seriam esses atos privados versus os atos oficiais, esse segredo aí que ficou em aberto pela Suprema Corte para, né, a juíza decidir? Esse é o ponto, Tainá. Ficou uma zona cinzenta. A zona cinzenta é um problema na justiça em todos os setores, até em imposto, né? Como é que você define o que é tributável ou não? Imagine uma situação como essa. Olha a delicadeza da situação a que a juíza está submetida, porque principalmente são as conversas com Mike Pence, que já avisou que confirmará tudo que o presidente disse. A conversa com Mike Pence, ele pedia a Mike Pence que não reconhecesse na condição de presidente do Senado, porque nos Estados Unidos é assim, né? O vice-presidente da República é o presidente do Senado. Na condição de presidente do Senado, não reconhecesse a vitória de Biden. E o Mike Pence respondia o óbvio, né? Eu não tenho nenhuma decisão judicial, eu não tenho nenhuma contestação, todas as contestações apresentadas foram recuadas. Porém, além desse telefonema com Mike Pence, dessa definição, porque o presidente da Suprema Corte escreveu com todas as letras, é só ler lá, né? Nem tudo é ato oficial. Esse é o ponto. Abriu toda a discussão. E qual é o nem tudo? O que é que tem no nem tudo que é muito, vamos dizer assim, delicado para o Trump? É essencialmente aquele discurso feito quando dos episódios de 6 de janeiro, em que ele fala do cuidado para um banho de sangue se acontecer se o Biden tomasse posse. Essa expressão é o X do problema, porque essa expressão é insurrecional. Ele falou isso na condição de presidente como ato oficial, ou ele falou isso na condição de presidente, sim, mas não um ato oficial, tomando uma decisão para... Porque o juiz da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte, o Roberts, foi muito claro, nem tudo é. Mas o que é, né, professor? Exatamente. Só na nossa conversa, lembrando 2 dados. Temos outros, é que o tempo não dá para você lembrar os outros. Esses 2 são suficientes para ver o que você chamou de imediato. Olha que terreno cinzento nós estamos, porque vamos seguir o que vai acontecer, né? A juíza toma uma decisão em Washington, vamos imaginar que ela toma uma decisão dizendo não é ato oficial, ele tem que responder pelo que está fazendo. Ele vai, primeiro de tudo, a um recurso para a Suprema Corte no Estado e depois para a Suprema Corte, que terá a palavra final, onde nós sabemos que Trump tem 6-3. Então, é muito delicado esse processo e, sem dúvida nenhuma, a grande vitória de Trump é a postergação. É a Suprema Corte não ter resolvido esse problema que eu e você também não conseguimos, né? O que é ato oficial? Porque você sabe que vai bater lá na Suprema Corte, é ela que vai dizer o que é e o que não é.
daqui a 2, daqui a 3 anos. Portanto, de alguma forma, o Trump recebeu a palavra é muito pesada, mas ela é real. Trump recebeu um indulto. Sabe a palavra indulto? Né? Trump recebeu um indulto, recebeu uma permissão para continuar a sua campanha. Isso é indiscutível. Professor, Trump recebeu um indulto. A gente tem uma campanha do Partido Democrata que quer colar na imagem de Trump guilty, culpado. Essa vitória de Donald Trump joga mais pressão sobre o Partido Democrata para trocar de candidato, ou essa decisão de Joe Biden de seguir na corrida não faria com que ele ficasse à frente de uma nova pressão? Uribe, nós temos aí 2 situações diversas. Uma é a situação de colar em Trump o guilty, né? Não há dúvida nenhuma que essa decisão de postergar não protege a cola, tá? Vamos deixar isso bem claro, não protege a cola, né? E nisso a corte foi absolutamente cautelosa, né? Ela não se expôs a antecipar um julgamento e oferecer essa oportunidade que é no terreno da política, né? E, de alguma forma, foi bom você ter lembrado isso, porque esse indulto não protege politicamente Trump de todas as outras acusações, porque nós não podemos esquecer que tem mais 2. Né? Tem a da Stormy Daniels, que 11 de julho está discutida, que é uma condenação muito pesada de razão contábil, que o advogado de Trump reconheceu, já foi preso por isso. E nós temos a questão dos documentos da Flórida. Tem também isso, que aí é um ato, é indiscutível, os agentes do FBI recolheram os documentos na casa dele. Não tem ato oficial ou não oficial, ele não podia ter feito isso. Então, de alguma forma, esse guilty pode ser colado. Outra situação muito diferente, que também está no terreno da política, não podemos negar, não é o aproveitamento dessa situação pelo Partido Democrata, pela campanha de Biden, né? Será que a fragilidade de Biden revelada no debate vai arrefecer uma possibilidade de crescer isso? É difícil dizer, mas é bastante provável que a ideia de colar uma culpa, né, em Trump ajuda nesse processo. Eu, por exemplo, tenho uma posição, outros analistas têm outra posição, de que será muito difícil substituir Biden. É uma situação muito complicada e eu acho que senão, hoje já está mais ou menos esclarecido pela cúpula do partido, não é? De que as coisas não são tão fáceis assim. Primeiro, você terá um impedimento, vamos dizer desta forma, técnico-jurídico. Dos 4.100 delegados das primárias, Biden foi votado por 3.900. Em praticamente todos os estados, o delegado não pode voltar atrás, ele não pode votar diferente. Ele é proibido de fazer isso, né? Então, ele terá que confirmar Biden, né? Segundo, quem colocar no lugar, porque esse é o problema eterno, né? Imagine a luta fratricida dentro do partido. Nós temos 5 governadores que querem. Já disseram, fora os que aparecerão, fora a Kamala Harris. Então, né, não há tempo hábil. Fora também uma constatação que é do terreno da política, não podemos negar, que levará água para o moinho de Trump, você trocar de candidato. Tudo que ele dizia, ele tinha razão. Então, de alguma forma, né, é muito complexo essa troca. Porém, você tem toda a razão de lembrar, será que essa decisão, mesmo postergando, não ajuda a colar em Biden, pelo menos não ajuda Biden a colar em Trump, a ideia do guilty, a ideia do culpado, ajuda. Isso é indiscutível. E mais um detalhe que você me fez pensar na tua pergunta interessante, né? É uma boa forma de toda a atenção da mídia mudar de foco, sair do debate e mudar para a discussão jurídica. Acaba sendo um ativo para Joe Biden, justamente. Acaba sendo um ativo para Joe Biden, não há dúvida nenhuma. Professor, muito obrigada por essa conversa. Falamos agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM. Até uma próxima, um bom trabalho.
Eu que agradeço o convite de vocês e as perguntas fazem a gente pensar junto. Isso é muito interessante. Obrigado, Tainá. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Até a próxima, professor. Muito obrigado, meus amigos. Ajudando a gente a traduzir o cenário internacional, professor Leonardo Trevisan.